Olá, aluno, tudo em paz? Professor Serjão, da Oficina do Estudante. Nosso tema hoje vai ser um tópico dentro da ecologia. Então não esquece de dar um like para a gente, se inscrever no canal. Isso daí pode ajudá-lo a estudar cada vez mais, toda vez que tiver uma novidade. Gente, o nosso assunto hoje é um assunto deveras tranquilo. Porém, às vezes, você vê um exercício, um texto e tenta interpretar e a coisa não anda. Então vamos lá, vamos falar de níveis de organização dentro da ecologia. É a aula 1, sabe aquela aula 0 de eco? É essa aula de eco que alguns conceitos básicos. Então, se nós pegarmos um ser vivo e for decompondo esse ser vivo, níveis de organização abaixo de organismo, tá ok? Então, se pegar um animal, abri-lo e for decompondo esse animal, quais são as partes que eu vou encontrar? Por outro lado, existem níveis acima de organismo. Então, vamos começar pelos abaixo de organismo, depois nós vamos para cima, níveis de organização acima de organismo. Beleza, gente? Então, se a gente for descendo, vamos terminar onde? Claro, se fosse o pessoal da química, aquele pessoal, entendeu? Eles desceriam mais isso aqui, mas nós somos da biologia, tranquilão, né? Então, seria o nível mais baixo de organização? Seriam os átomos. Então, desenhei alguns aqui, com carga, sem carga, né? Os átomos seriam níveis de organização abaixo de organismo. Se eu unir esses átomos, começa a organização. O que é um ser vivo? Um conjunto de moléculas organizadas, que reagem entre si, metabolismo. Então, a união desses átomos formam segundo nível de organização, moléculas. Então, estamos complexando essas estruturas. Por exemplo, bicarbonato de sódio, aquele lá no nosso intestino para neutralizar a acidez do estômago, a hidroxiapatita do nosso dente. Claro, eu coloquei duas moléculas aqui, mas poderiam ser moléculas mais simples também, né? O HCl, o NaOH, o NaCl. Tranquilo, né, pessoas? Então, os átomos se reúnem de forma organizada, formando as moléculas. As moléculas, por sua vez, formariam pelo esquema, você já sacou, né? As organelas, as mais diversas organelas, que por sua vez se complexam com outros grupos de organelas, outras estruturas básicas e formam as células, que por sua vez, né, se reúnem em células semelhantes na forma e na função, formando os tecidos. Então, um conjunto de células semelhantes na sua forma e função, originam-se os tecidos. Tranquilo, né, pessoas? Então, os átomos formam as moléculas formam as organelas formam as células com os seus conjuntos de membranas, as células formam os tecidos e o conjunto de tecidos distintos, mas que atuam numa mesma função, originam os órgãos. Então, né, um estômago, um esôfago, tá ok? O intestino delgado no seu início. Então, você está tranquilo, né? E se eu reunir esses órgãos que atuam, né, para uma determinada função específica, sistema digestório, sistema nervoso, sistema de locomoção, então nós formaríamos o quê? Os sistemas. E tem gente que gosta de chamá-los também de aparelhos. Então, átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas. E se eu unir todos os sistemas possíveis, nós teríamos o organismo. E lembrando, né, que todo organismo pertence a uma espécie, que são indivíduos geneticamente separados de outros indivíduos, que ao cruzarmos originam descendentes férteis. Então, uma espécie, uma definição de espécie não é algo muito simples, mas de uma forma geral, no nosso nível que nós estamos no ensino médio, é um conjunto de indivíduos semelhantes, geneticamente separados de outras espécies,
que, quando cruzados, originam descendentes férteis. E você conhece alguns exemplos que os seres são semelhantes, né? O jumento, a égua, nasce a mulinha, e aí você teria um indivíduo necessariamente não fértil. Então, para ser da mesma espécie, tem que gerar indivíduos férteis. Então, em cima disso daqui, eu peço para você fazer assim. Classifica para mim o que é a pele. Dentro desses conceitos que nós falamos aqui, como é que você classificaria a pele? Pô, a pele não é um organismo, né? Faz parte do organismo. A pele é um sistema. Não, a pele não é um sistema. Mas a pele é um belo de um órgão, formado por vários tecidos. Então, a pele é um órgão. Esse órgão é formado de vários tecidos. Os tecidos são formados por células, as células pelas organelas, essas organelas por moléculas e essas moléculas por átomos. Perfeito, pessoal? Então, fizemos uma classificação, né? Decompomos uma estrutura do ser vivo nas suas, nos seus níveis de organização. Se a gente pensasse, por exemplo, agora, classifica para mim um vírus. Vírus. Pô, vírus é complicado, né? O vírus não é ser vivo. Vírus não é um ser vivo. Conceito de ser vivo, 1850, Robert Shaw, já começa a discussão em 1850, pessoal, e até hoje a gente não se entende, tá? Então, se você pegar um vírus, ele tem basicamente tudo que um ser vivo tem, mas não tem estrutura celular. E qual é a definição de ser vivo? Seres vivos são formados por células. Vírus não tem célula, vírus não é um ser vivo. Ponto. Vírus não é um ser vivo. Vamos classificar o vírus dentro desse sisteminha de classificação. Pô, vírus não pode ser um organismo. Porque o organismo é formado de sistemas é formado por órgãos são formados por tecidos e tecidos são formados por células. Conclusão brilhante. Vírus também não é uma organela. Então, o que vírus é? Estrutura molecular capaz de se reproduzir. Então, vírus são, na verdade, estruturas moleculares, moléculas, que por sua vez são formadas por átomos. Pô, então vírus são moléculas capazes de se reproduzir. Perfeito. É um conjunto de proteínas, em geral, que tem essa capacidade reprodutora. Percebeu, então? Você pode colocar aqui muitos seres e, a partir daí, classificá-los nos mais diversos grupos. Se nós imaginarmos o seguinte, pega um serzinho bem conhecido, Trypanosoma cruzi, o T. cruzi. Trypanosoma cruzi, lá do mal de Chagas, do barbeiro, né? Toda aquela cacaiada lá que a gente conhece e é importante. Classifique o barbeiro. O barbeiro não, o T. cruzi, né? O protozoário. Ele é um organismo. Então, isso aqui é um organismo. Mas é um organismo de que nível de organização, né? É um organismo. Mas, Sérgio, o organismo não é um conjunto de órgãos, sistemas, tal? Mas esse aqui, o T. cruzi é um ser vivo, é um organismo, é um microscópico, mas é. Formado por o quê? Não é sistema, não é órgão, não é tecido, mas é celular. Então, o T. cruzi é um organismo celular. E aqui eu vou pôr 3 pontinhos, porque você já sacou a nossa relaçãozinha. Se ele é celular, é formado por organelas, moléculas e átomos. Tranquilo até aqui? Então, nós falamos dos níveis abaixo. Vamos falar agora dos níveis acima. Bom, gente, falamos do quê? Níveis de organização abaixo. De organismo. Se eu fosse organismo, níveis abaixo, sistemas, órgãos, tecidos. Agora vamos pegar níveis acima do organismo. Então, um organismo com outros organismos ou com da mesma espécie. Então, se eu pegar aqui uma espécie que representa um organismo, espécie, indivíduos geneticamente separados de outras espécies, que quando cruzados, originam descendentes férteis. E se eu tiver um conjunto de indivíduos da mesma espécie? Nível de organização, chamado como?
população. Então, para ser uma população, tem que ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Conjuntos de indivíduos da mesma espécie. SP, espécie, pessoal. Que vivem na mesma área geográfica, no mesmo, aquilo que vocês gostam da física, ΔT, intervalo de tempo. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, você falar que eu estou estudando um indivíduo só, um indivíduo de uma espécie, e se eu falar que eu estou estudando o conjunto desses indivíduos, continua sendo da mesma espécie. Só que se for o conjunto, é uma população. Claro que a população pode ser formada por um só, mas essa é a ideia na natureza. Tá ok? Espécie se reúnem numa mesma área geográfica, no mesmo intervalo de tempo, naquele instante formam uma população. Beleza? Bom, mas as populações não vivem isoladas, né, gente? As populações se reúnem. Então, espécie, população. Eu posso ter agora, né, indivíduos, não só de uma espécie, mas de várias espécies. Por exemplo, inclusive, né, uma samambainha, uma espécie, outra espécie. Esses indivíduos, diferentes populações, na mesma área geográfica, formam uma comunidade. Ou, se você gostar, fator biótico, né? Conjunto de seres vivos. Se eu pegar todas as populações de uma mesma área geográfica, naquele mesmo intervalo de tempo, você está falando de comunidade. Fatores vivos do meio, fator biótico. Tranquilo? Mas, gente, pensa num aquário. Um aquário tem uma comunidade, não tem? Não tem várias plantinhas, várias espécies de peixes diferentes, várias populações de animais, várias populações de vegetais, às vezes algas, tranquilo? Fora aqueles que a gente não enxerga, né? Os fungos, as bactérias, estão lá. Então, dentro do aquário eu tenho uma comunidade, mas não é uma biocenose. Puxa vida, que é isso? Então, um conjunto de indivíduos de diferentes populações numa mesma área geográfica é uma comunidade. Dentro de um aquário eu tenho uma comunidade, mas eu não tenho uma biocenose. Então, vamos colocar aqui em cima. Biocenose. Para ser uma biocenose, esta comunidade que você está se referindo, essa comunidade, ela tem que ser autossuficiente. Beleza, pessoas? O aquário tem uma comunidade. Tem sim, tem, perfeito. Mas não é uma biocenose. Então, a biocenose, essa comunidade tem que gerar seu próprio alimento, tem que ter suas próprias relações, sem a intervenção humana. Para de dar comida para os seus peixinhos no aquário. Para de limpar o aquário. Para de trocar. Acabou o aquário, concorda comigo? Então, uma comunidade é esse conjunto de diferentes populações que vivem na mesma área geográfica, no mesmo intervalo de tempo. Agora, nem toda comunidade é uma biocenose, mas toda biocenose é uma comunidade. Tem que ter uma comunidade lá. Mas ela tem que ser autossuficiente. Estamos tranquilos? Então, cuidado com o texto. Está falando de biocenose. Tem que ser uma comunidade autossuficiente. Tranquilo, né? Eu tenho certeza que sim.
Bom, nenhuma comunidade biocenose vive isolada de mais nada, só tem os seres vivos. Claro que não. Então nós temos aqui uma certa interação entre quem? Entre o meio ambiente. Ambiente. O que você entende por meio ambiente? O clima. O clima é tudo, né, pessoal? São os ventos, luminosidade, o relevo, a pluviosidade, os ventos, tudo praticamente faz parte do clima. Agora você tem outros elementos, o pH do solo, tranquilo? Então, o meio ambiente. Na verdade, a comunidade se interage com o seu meio. É o meio ambiente que determina a comunidade, né? O processo da seleção. Esse meio ambiente, nós podemos chamá-lo de fator abiótico. Se biótico é vida, o A negou, sem vida. Então é a parte não viva. Se eu interajo a comunidade, entenda lá na natureza, a biocenose, com esse meio, o meio também pode ser chamado de biótopo. São dois termos mais chatinhos da gente usar, né? Biótopo, biocenose. Biocenose é a parte viva, biótopo é a parte não viva. Se eu interajo essas duas coisas, a comunidade e o meio em que ela vive, nós chegamos no ápice dos níveis de organização que se entende por estudo na ecologia. O ecossistema. Então vamos voltar um pouquinho? Se eu pegar uma espécie que, na verdade, é um organismo, o seu conjunto é uma população. É uma mesma população e espécie, praticamente a mesma coisa. Só muda a quantidade, mas é a mesma espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão na mesma área geográfica no mesmo intervalo de tempo. Se eu agora unir várias populações distintas daquele meio, naquele intervalo, eu estou estudando a comunidade. Se ela for realmente autossuficiente, lá na natureza, ela é chamada de biocenose. Se eu interagir a parte viva com o meio ambiente, beleza? Tudo que você pensar que não é vivo, tudo bem? Pluviosidade, pH, luminosidade, presença de sais minerais, tranquilo, tudo que não for ser vivo. É o biótopo. Eu tenho o ecossistema, que nada mais é do que uma relação entre a comunidade e o seu meio, por onde flui, vamos colocar de forma mais bonita, por onde há um fluxo de energia. Então, para ser um ecossistema, fundamental que tem esse fluxo de energia, que começa em algo que você conhece, chamado Sol. Do Sol vem para as plantas, processo fotossintético e começa toda uma cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar é o fluxo de energia que a gente está falando. Então, os ecossistemas são as interações, são as relações. Relação entre a comunidade e o seu meio, a biocenose e o seu biótopo, mas por onde necessariamente ocorre um fluxo de energia. Por isso que você pode chegar e falar assim, exemplo, a savana, o cerrado, o Atlântico, tudo bem? A Amazônia, tudo isso aqui são exemplos de ecossistemas que a gente estuda na fitogeografia do Brasil e tal. Então, savana, cerrado, Atlântico, Amazônia, exemplos de ecossistemas. E se você reunir todos os ecossistemas, a gente chega na onde? No planeta Terra. Biosfera.
Bio, vida. Esfera, bola. Bola de vida formada por todos os ecossistemas. Só tem um exemplo. Por enquanto, nós só conhecemos uma biosfera chamada Terra. Se alguém descobrir vida em outro planeta, em outra galáxia, nós vamos ampliando esses níveis de organização. Gente, realmente espero que vocês tenham captado de uma forma relativamente tranquila os conceitos básicos dentro da ecologia. Felicidades!